Pessoal, não esqueçam de dar o like na hora de assistir o vídeo, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se gostar, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de um novo vídeo. O canal está com Instagram e quem puder seguir ficarei muito grato, pois isso ajudará muito na divulgação. Agradeço a todos de coração pela ajuda, então vamos para o relato. Boa noite, pessoal. O meu nome é Carla. Eu sou enfermeira de um hospital no interior de Minas Gerais. Eu não falarei o nome do hospital por questão de ética e muito menos a cidade. Eu trabalho como plantonista 24 por 36 horas, o que significa que minhas folgas são sempre diferentes. Tenho 30 anos de idade e já trabalho aqui há alguns anos. O trabalho no hospital pode ser estressante e desafiador, mas é gratificante saber que estamos ajudando as pessoas em momentos tão difíceis. Durante os meus plantões, sou o responsável por cuidar dos pacientes, administrar medicamentos, verificar sinais vitais e manter registros preciosos de todas as atividades realizadas. Existem dias em que tudo ocorre bem e consigo cumprir todas as tarefas sem problemas. Mas há também dias em que as coisas ficam bastante agitadas e a emergência fica cheia de pacientes precisando de atendimento. Nessas horas é preciso manter muita calma e trabalhar em equipe para garantir que todos sejam atendidos o mais rápido possível. Lembro-me de uma noite em que tivemos uma grande emergência no hospital, pois vários pacientes foram trazidos em estado grave depois de um gravíssimo acidente de carro na rodovia próxima ao hospital. Foi um desafio lidar com todos os pacientes e as suas necessidades simultaneamente, mas trabalhamos juntos como uma equipe e conseguimos garantir que todos fossem tratados com a maior eficiência possível. Embora às vezes seja difícil lidar com o estresse e a pressão do trabalho, amo o que faço e não consigo imaginar fazendo outra coisa. É uma sensação incrível poder ajudar os pacientes e as suas famílias durante momentos difíceis. Sou grata por ter a oportunidade de trabalhar aqui e fazer a diferença na vida das pessoas. Mas infelizmente nem todos os dias são fáceis no hospital. E naquela sexta-feira, tudo mudou para mim e para a equipe, quando recebemos uma chamada de emergência por volta da 1h da manhã. Era um acidente de moto e um dos jovens envolvido havia falecido aqui no hospital. Eu me lembro da sensação de choque e tristeza que tomou conta de mim naquele momento. Como enfermeira, é difícil lidar com a perda de algum paciente, especialmente alguém tão jovem. E para a família, é uma dor que nunca vai embora. Mas como sempre fazemos no hospital, tivemos que continuar trabalhando, pois tínhamos outros pacientes que precisavam de nossos cuidados, e a emergência nunca para. Foi difícil se concentrar, mas com o tempo fui capaz de focar novamente nas tarefas que precisavam ser feitas. Apesar da tristeza e do impacto emocional que aquele evento teve em mim, sei que a minha equipe e eu fizemos tudo o que podíamos para ajudar aquele jovem e sua família. Como profissionais da saúde, sempre fazemos o possível para proporcionar o melhor atendimento possível, independentemente do resultado. A vida é frágil, imprevisível, e como uma enfermeira, sei que preciso estar preparada para lidar com qualquer situação que possa surgir. Após aquele trágico acidente, mais especificamente uma semana depois do ocorrido, coisas estranhas começaram a acontecer no hospital e durante as madrugadas. Os funcionários relatavam ouvir barulhos estranhos e ver sombras se movendo pelos corredores. No começo, eu não levei isso muito a sério. Pensei que fosse apenas ruídos comuns em um hospital, ou que a equipe estivesse cansada e imaginando coisas.
Mas à medida que os dias passavam, as coisas ficavam cada vez mais estranhas. Certas noites, as luzes piscavam sem motivo aparente e as portas dos quartos dos pacientes abriam e fechavam sozinhas. Em outras noites, eu me encontrava sozinha no corredor, mas podia sentir alguém ou algo me observando. Era uma sensação assustadora que me deixava com arrepios na espinha. Os rumores sobre o hospital assombrado começaram a se espalhar e alguns pacientes ficavam com medo de ficar internados durante a noite. A equipe tentava acalmá-los, mas até nós estávamos ficando preocupados com o que estava acontecendo. Em uma conversa na cantina, começamos a desconfiar que tudo estava relacionado ao jovem que havia falecido há dias atrás. E segundo os mais antigos do hospital, ouviam-se boatos pela cidade que o hospital havia sido construído sobre um antigo cemitério indígena, mas nunca foi confirmado de fato. No nosso plantão existia uma enfermeira chamada Sueli. Ela nos falava que era sensitiva, e a mesma nos informou que ela acreditava piamente que ali onde o hospital foi construído era um cemitério sim, pois ela sentia energias negativas naquele local e que ela também sentia o espírito daquele garoto transtornado perambulando por todos os corredores do hospital. Ela acreditava naquilo, pois ela sentia. Bom, quando ela me falou aquilo, eu fiquei meio que assustada. Não acreditei muito, mas que mexeu com o meu psicológico, mexeu um pouquinho sim. As semanas seguintes foram as mais difíceis que eu já enfrentei em toda a minha carreira. Foi um lembrete doloroso de que a morte pode ter um efeito duradouro e profundo em todos nós, e às vezes as consequências podem ser mais assustadoras do que imaginamos. Após a morte daquele rapaz, eu continuei ainda não acreditando muito em histórias de assombrações e coisas do tipo, por mais que eu ficasse um pouco receosa. Para mim, o mundo era governado por leis científicas e racionais, e tudo o que acontecia tinha uma explicação lógica, até que aquela terça-feira, 15 de agosto de 2018, naquele dia, tudo mudou para mim. Eu estava fazendo um plantão no hospital. Era madrugada. Eu estava no andar de cima, no corredor que dava acesso às UTIs, quando eu comecei a sentir uma presença estranha no ambiente. Não era algo que eu pudesse explicar. Eu tentei ignorar a sensação e me concentrar no meu trabalho, mas as coisas só pioraram. As luzes começaram a piscar e eu comecei a ouvir passos e ruídos que não vinham de lugar nenhum. Comecei a me sentir desconfortável e assustada. Foi só quando eu me aproximei do quarto, onde um paciente idoso estava internado, que eu pude ver algo que mudou tudo em minha vida. Havia uma figura sombria, parada no canto do quarto, olhando fixamente para o idoso que estava entubado. A figura era transparente, quase translúcida, mas tinha uma presença poderosa e inquietante. Eu mal podia acreditar no que eu estava vendo. Era como se fosse o fantasma de alguém que estivesse ali diante de mim. Fiquei paralisada por um momento sem saber o que fazer. Mas quando a figura começou a se mover em direção ao idoso, e depois de ver aquela figura sombria no quarto do paciente, a minha primeira reação foi correr. Corri como nunca. Eu senti o meu coração batendo freneticamente por dentro do meu peito. Parecia até que eu ia infartar. Quando eu cheguei no primeiro andar, lá na recepção, que eu cheguei gritando, completamente aterrorizada com o que eu havia acabado de ver, as pessoas que estavam ao redor e vendo toda aquela situação, todas se levantaram assustadas. Os meus colegas correram para ver o que estava acontecendo, e eu pude contar a eles depois o que eu tinha acabado de ver. Após eles ouvirem atentamente o que eu havia acabado de contar, alguns até mesmo confirmaram já ter visto e ouvido coisas estranhas no hospital durante os seus plantões noturnos. Conversamos até sobre a possibilidade do hospital estar realmente assombrado
e sobre como poderíamos lidar com essa situação. Alguns dos meus colegas, com mais tempo de casa, sugeriram que cada um que procurasse alguma proteção espiritual mais aprofundada, dando a entender que o que estava causando a presença sobrenatural no hospital era a falta de Deus na vida de alguns. Outros, porém, foram mais céticos e argumentaram que tudo poderia ser explicado por causas naturais. No final das contas, decidimos manter a calma e continuar com as nossas rotinas no hospital, mas mantendo os olhos bem abertos para qualquer coisa estranha que pudesse acontecer. Ainda assim, aquela experiência me marcou profundamente, e eu nunca mais seria capaz de ignorar as histórias de assombrações ou descartá-las como meras superstições. Eu nunca vou me esquecer daquela noite. Foi a primeira vez que realmente eu acreditei em coisas sobrenaturais e no fato de que o mundo é muito mais complexo e misterioso do que podemos imaginar. A partir daquele dia eu aprendi a respeitar as histórias que ouço e a ser mais cuidadosa em minha rotina noturna no hospital. Afinal, nunca se sabe o que pode estar espreitando nas sombras. Pessoal, já ia me esquecendo. Sendo coincidência ou não, mas infelizmente o senhor que estava no quarto onde eu vi a figura sombria, ele acabou falecendo algumas horas depois do ocorrido. Eu fiquei muito triste com a notícia, pois ele era um paciente muito querido com quem eu havia estabelecido um vínculo emocional durante o seu período de internação. Aquela madrugada foi uma das experiências mais assustadoras e emocionantes que eu já tive no hospital. A presença sobrenatural que eu senti e a figura sombria que vi pareciam estar de alguma forma ligadas à morte do paciente. Nunca vou esquecer daquele momento, das emoções conflitantes que eu senti naquela noite. Embora eu nunca tenha tido nenhuma explicação definitiva para o que eu vi ou senti naquela noite, a experiência me deu e ensinou a estar mais atenta às coisas que acontecem ao meu redor e a respeitar a complexidade do mundo que nos cerca. O hospital, como muitos outros lugares, podem ser um espaço onde a vida e a morte se encontram, e é importante estar preparado para enfrentar os desafios e mistérios que surgem ao longo do caminho.